Olá pessoal, então conforme eu tinha combinado com vocês, eu vou fazer um vídeo ou talvez até dois, dependendo da quantidade de conteúdo aqui, de revisão sobre a parte de redes, né, para vocês terem esse embasamento aí. Tá? Eu fui professor há muito tempo atrás da disciplina de sistemas e conectividade, achei aqui os slides aqui, né, é, alguns slides antigos aqui que eu utilizava na aula, né, respectivamente a parte de conectividade, então, foi a parte que eu ministrei lá na época. Então eu vou usar esses slides, né, depois eu posso até disponibilizar eles para vocês, embora eles não sejam da disciplina de segurança, mas sim para fazer a revisão da parte de redes de computadores, tá? Então eu vou usar esses daqui, então eu vou ver como é que vai ficar o tamanho do vídeo. Se ele se estender demais, a gente grava dois vídeos, não tem problema nenhum, tá bom? Então eu vou tentar passar aqui um apanhado geral, eu vou passar algumas partes mais rápidas, tá? Porque como eu falei, como eu combinei para vocês, é uma revisão, né? Não é a apresentação da primeira vez do conteúdo, né? Só para vocês relembrarem aqui e dar uma visão um pouquinho diferente da parte de redes, tá bom? Então vamos lá. A ideia aqui desse documento é que ele tem uma parte de fundamentação de redes, algumas arquiteturas, que são, a gente chama de pilhas de comunicação, o modelo ISO-OSI e a pilha TCP/IP, que é o que a gente usa na internet hoje, pilha TCP/IP. Falar rapidamente algumas configurações de rede, fundamentos de transmissão de dados e a parte de segurança. Vamos ver aqui. Então, a primeira coisa para entender o que é rede, né, a gente tem que entender o conceito do que é uma rede de computadores. Segundo o Turnbull, que é um dos autores, né, tem alguns livros de sistemas operacionais, rede de computadores, vocês devem ter observado na biblioteca, né, ele trata-se de um conjunto de computadores autônomos interconectados, né, independentemente de uma conexão entre o computador seja, de como a conexão entre os computadores seja feita, né. Então, dessa forma, uma vez que existam dois computadores interconectados e entre eles exista a disponibilidade de comunicação, a gente pode considerar que isso é uma rede de computadores, né? Então, assim, a estrutura básica de uma rede de computadores ela é formada por dois ou mais computadores, né? Também são chamados de hosts ou módulos processadores, e um sistema de comunicação entre esses hosts, ou seja, entre esses computadores, né? Que é o sistema como as mensagens são trocadas entre eles. Então, o principal objetivo aqui da rede de computadores é o compartilhamento de recursos, seja ele arquivos, seja ele dados, processamento. Às vezes tu pode, agora com processamento em nuvem, normalmente tu manda processar na nuvem algumas coisas. Isso é um exemplo, ou até executar aplicações de forma remota. Quando vocês abrem, por exemplo, o Google Docs, né? Vocês estão processando uma aplicação de forma remota, né? O documento vocês estão editando de forma remota, não está processando na máquina de vocês, né? Está processando na nuvem, na infraestrutura do Google, né? Também compartilhamento de acesso à internet, né? É o que acontece na casa de vocês. Então, o roteadorzinho, né? Que acessa o Wi-Fi, por exemplo, que provê o Wi-Fi na casa de vocês, ele compartilha a internet, né? Que ele tem acesso à internet. Vocês acessam ele para poder acessar a internet, ou compartilha impressora, scanner, enfim. É o compartilhamento de recursos. Uma coisa importante aqui é que o Tânimo colocou essa definição, mas depois ele bota uma outra definição, não lembro agora se eu coloquei nos slides ou não, que é do módulos processadores. E tem um detalhe que é interessante aqui. Por que acontece? Aqui a gente falou de computador, né? Só que tem um detalhe. Depois isso é digamos assim, detalhado no sentido que a gente tem conexões. Então, a interface, o host, quando a gente fala host, a gente não está simplesmente se referindo a um computador em si. Porque o que acontece? Um computador ele pode ter mais de uma conexão de rede. Um exemplo, o notebook, né? Quem tem notebook, ele tem a interface Ethernet, que é aquela onde você conecta o cabinho, né? Azul, e tem a interface Wi-Fi. Ou seja, a maioria dos notebooks, né? Se não quase todos, tem pelo menos duas placas de rede. Uma que é cabeada e outra que é sem fio. E você poderia sim usar as duas ao mesmo tempo, estando conectados pela rede cabeada em uma rede e estando conectado na rede Wi-Fi em uma outra rede qualquer. Então, depois, isso é detalhado, né? Então, quando a gente fala de redes de computadores, a gente está falando sim de computadores, mas quando a gente se fala, a gente se significa que a host, a gente não está falando simplesmente do computador, mas sim de uma interface de conexão com a rede. Porque, por exemplo, o exemplo do notebook que eu dei agora, ele pode ter duas interfaces. Então, aquele computador, aquele módulo processador, ele pode ter duas conexões na rede.
ou mais, como, por exemplo, tem alguns servidores, principalmente firewall, né? Ele tem ali, tem servidores de 4, 5, 10 conexões, né? Depende, é só colocar mais placas de rede e gerenciar elas, certo? Então, isso é uma característica interessante aqui, tá? Então, como é que era lá na década de 50, né? Então, na década de 50, surgimento dos primeiros computadores comerciais, a gente tinha o CPD, né? Que era Central de Processamento de Dados. Não existia rede, então o pessoal levava esses processos, né, lá para a central para que eles fossem processados e o resultado fosse entregue para eles ali. Né, isso aqui, aí começou o surgimento do que a gente chama de sistemas em lote, ou que vocês às vezes conhecem no Windows como batch. Né? O batch no Windows agora, na verdade, nada mais é do que um conjunto de instruções, é um scriptzinho, né? Um conjunto de instruções que vai executar alguma coisa dentro do Windows, né? Então, isso aí era como funcionava na década de 50. Já na década de 60, criou o que a gente chama de terminais remotos, ou terminais burros, né? Então, através da técnica de compartilhamento de tempo, time sharing, né? Onde vários módulos aqui poderiam estar conectados num grande computador, né? E ele compartilhava o tempo de processamento desse grande computador entre esses vários módulos. Então, era um segundo para esse, um segundo para esse, um segundo para esse. Na verdade, são microsegundos, né? Então, o que acontece? Como é microsegundo e ele passa isso muito rápido, a impressão é que dessa pessoa que está aqui é que ela é proprietária do computador todo, que ela está usando o computador todo, ela não fica esperando ninguém. É a mesma coisa quando vocês, por exemplo, estão acessando a plataforma do Google. Vocês estão acessando lá, vocês estão processando lá dentro da plataforma do Google. Só que o que acontece? Imagine quantos milhões de pessoas estão acessando a plataforma ao mesmo tempo, né? E até hoje ele funciona assim, é time sharing, sistema de processamento, né? Dentro do sistema operacional, né? Seja no cliente, seja no servidor, ele é time sharing. Então o que acontece? Ele processa um pedacinho de processo, né, de aplicação por vez e depois volta. Então, só que isso é feito de forma cíclica e tão rápida que dá a impressão que a gente detém, né? Aquela aplicação detém o poder, detém aquela máquina inteira para ela, né? Então, é assim que funcionam os sistemas até hoje, né? Então, é só vocês pensarem que dentro do computador de vocês tem, sei lá, 200 processos rodando, né? Mas, na verdade, vocês têm ali, se vocês abrirem o gerenciador de processos, vocês vão ver que, na verdade, vocês têm lá, sei lá, um processador com quad-core, se tiver o HT ligado, vocês vão ter 8 fluxos de processamento, né? Mas, então, o que acontece? Você consegue processar 8 processos ao mesmo tempo, em paralelo. Mas você tem muito mais do que 8 rodando na máquina, né? Só quando você liga o Windows, quem está usando o Windows, né? Ele já começa ali com em torno de 150 processos ou mais. Né? E eles vão se alternando entre si para entrar dentro do processador e ser processados, né? Mas vocês têm a impressão de que quando uma aplicação está rodando, ela está rodando como se ela fosse proprietária da máquina e não precisasse esperar os outros processarem, né? Mas não é isso que acontece. Esse processamento de time sharing ele é utilizado nos sistemas operacionais, seja eles de rede, seja eles de desktop, até hoje. Tá? Já na década de 70, né, surgiu os mini computadores. Então agora, porque isso aqui os computadores eram caros demais, então surgiram os mini computadores, né, foram barateados. Aí começou a ter o processamento de forma um pouco mais distribuída, né? Então aqui o processamento era centralizado, isso aqui nada mais era do que um terminal burro, era só uma tela com teclado para acessar esse cara aqui. Agora não, agora o processamento acontecia de forma distribuída, cada um tinha um poder de processamento próprio, né? E o sistema de comunicação era mais utilizado para compartilhar realmente os recursos, como é a característica de hoje. Então, basicamente, esse aqui é o modelo que surgiu na década de 70, né? Então, a ideia aqui, né, dessas características aqui era incorporar algumas coisas, como, por exemplo, a confiabilidade, flexibilidade, interoperabilidade. O que que é? O computador da marca A funcionar com o computador da marca B. Isso não acontecia no início, tá? Reduzir custos, aumentar a escala, desempenho, segurança, enfim, tudo isso era desejável, né, nessas implementações. Quando a gente fala de redes de computadores, a gente pode classificar essas redes de computadores de várias formas. Na verdade, elas podem ser classificadas com base em algumas taxonomias, digamos assim. Então, elas podem se distinguir ali com relação à tecnologia de transmissão que é utilizada entre elas, com relação à topologia que é utilizada, com relação à dimensão da rede ou com o tipo de compartilhamento de recursos. São maneiras de classificar de forma diferente as redes de computadores, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia de transmissão, efetivamente, né? Então, a tecnologia de transmissão ela envolve os aspectos que definem aí a forma como ocorre
a troca de dados entre esses computadores usando aquela interface de rede, né, independentemente do meio físico utilizado para a transmissão. Lembrando, meio físico, o que, que é? Como é que o sinal é transmitido, é onde o sinal efetivamente é transmitido. Quando você está usando, por exemplo, um cabinho Ethernet, aquele cabo de rede, aquele cabo é um cabo metálico, tem fiozinhos de cobre dentro, né? Então o sinal que está sendo transmitido ali é elétrico. Agora, quando tu usa o Wi-Fi, né, é sem fio, então o sinal que é gerado ali é radiotransmissão, é um sistema de radiotransmissão. É, quando você usa, por exemplo, quem tem a internet fibra óptica em casa, né? Quando chega no roteador, ali o sinal é óptico, né? Então o sinal físico ele muda, né? Mas internamente tem algumas outras questões que são iguais, né? Então dessa forma aí, a tecnologia de transmissão ela pode ser caracterizada quanto a forma de transmissão, modo de operação, modo de transmissão, tipo de encapsulamento do meio físico, forma de ligação ou forma de compartilhamento do meio físico. A gente já vai dar uma olhadinha nelas. Então, assim, quanto à forma de transmissão, basicamente, né, em todo sistema de comunicação que a gente existe hoje, a gente pode transmitir ele ou de forma serial ou de forma paralela. O que é de forma serial? É enviado bit a bit, né? Então, os bits são enviados em fila indiana, um a um. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui o tempo, né? Essa linha X aqui é o tempo, e aqui é o meu meio de transmissão, meu meio físico, digamos assim, né? Então, o que acontece? Eu posso transmitir de forma serial. Então, eu primeiro envio o bit 1, depois o bit 2, o bit 3, o bit 4. Isso aqui, ele é modulado, tá? No formato do sinal físico, lá na plaquinha de rede, né? Então, por exemplo, a plaquinha de rede vai modular o bit, vai transformar um bit num sinal físico. Seja ele elétrico, seja ele óptico, seja ele de radiotransmissão, certo? E ao contrário também, quando ele recebe esse sinal físico, ele converte isso, né? Ele interpreta isso e transforma isso num sinal lógico que a gente chama, que é internamente do computador, que são os bits, certo? Essa é a função da camada física ali, converter do sinal físico para o sinal lógico, né? Para o modelo lógico e vice-versa. Né? Então, a transmissão serial, ou seja, como o próprio nome diz, em série, né? Então, um atrás do outro. Ó. Então, o primeiro bit, segundo bit, terceiro bit, e assim por diante. Né? A transmissão paralela, por outro lado, eu consigo transmitir mais de um bit ao mesmo tempo. Então, pode ver, ó, na faixa de tempo aqui, ó, nesse pedacinho de tempo, eu transmiti somente um bit. Aqui nessa faixa de tempo, ó, eu transmiti 8 bits. Normalmente, essas transmissões paralelas são múltiplas de 8, porque o que acontece? Quando você transmite 8 bits, você está transmitindo 1 byte. Né? Então a característica é sempre ser múltiplos de 8 para transmissões paralelas. Tá? Mas a maioria dos sistemas computacionais ele não implementa sistema paralelo de comunicação, ele sistema serial. Né? Só que agora eles usam seriais em canais diferentes. Né? Então o sistema serial em canal diferente. Então pode, para tentar otimizar o tempo aqui. No caso do paralelo aqui, se vocês lembrarem lá, tinha as impressoras antigas, tinha a porta paralela, né? Então o que acontece? Na verdade eu tenho um fiozinho para cada bit, e ela transmite ali, tipo, no fio 1, no fiozinho 1, o bit 1, no fiozinho 2, o bit 2, e assim por diante. Então é assim que ele consegue transmitir esses 8 bits aqui de uma vez só. Né? Então, a forma serial, um por vez, a forma paralela, ele consegue transmitir mais de um bit ao mesmo tempo. Né? É sempre em função do tempo. Quanto ao modo de operação? Quanto ao modo de operação, a gente tem basicamente 3 modelos, tá? Em redes de computadores, seja elas qual for. Simplex, half duplex e full duplex. Simplex, né? É o modo de operação é aquele onde o meio físico é utilizado na transmissão apenas num sentido. Então, por exemplo, eu tenho um transmissor, eu tenho meio físico aqui, seja ele qual for, seja ele um cabo de fibra óptica, ou um cabo elétrico, ou o ar, né? Não seria o ar, a radiotransmissão não é necessariamente o ar, né? Porque ela é transmitida no vácuo, né? E no vácuo não tem ar, né? Então ela é uma característica um pouquinho diferente, mas não vê o caso aqui. Enfim, então o que acontece? No meio físico aqui, então ele é transmitido somente no sentido e o receptor desse lado aqui. Onde que é utilizado isso aqui? Sensores. Então, tu tem um monte de sistema de sensores, onde o sensor está aqui nessa pontinha, ele recebe, está monitorando, sei lá, alguma grandeza física aqui, e ele pega e envia esse dado aqui para o receptor, que vai fazer alguma coisa aqui, sei lá, vai abrir uma válvula, vai acionar alguma coisa, acionar um ar-condicionado, mas é muito comum em sistemas de automação, né? Seja ele residencial, seja industrial, enfim. Sensores normalmente utilizam esses modelos aqui, em sistema, por exemplo, de aviônica, né? Os sensores do avião, né? Então tem vários sensores espalhados no avião e esse meio físico aqui ele está dedicado, está exclusivo para que seja transmitido a informação do transmissor ao receptor. Então ele sempre está esperando, está disponível aqui
para essa comunicação. O modo de operação half duplex é aquele onde o meio físico, tá, o mesmo meio físico, ele é utilizado ora para enviar, ora para receber. Então, tanto um cara quanto o outro, ora ele pode operar como transmissor, ora como receptor, que é mais ou menos o que os sistemas de comunicação hoje, né, o sistema computacional faz hoje. Né? Então, hoje, quando você comunica em Wi-Fi, quando você utiliza Wi-Fi, né, basicamente você está usando esse modelo half duplex. Por quê? Quando você manda pacotes via comunicação sem fio, ou você envia ou você recebe. Você não pode fazer os dois ao mesmo tempo, a não ser que você esteja em canais diferentes. Ou seja, aqueles gateways que tem várias antenas, né? Onde você pode. Daí você consegue fazer quase uma comunicação paralela. Então, eu mando alguns bits por um canal, mando outros bits por outro canal, né? Mas, via de regra, comunicação em um canal só, ou você transmite ou você recebe. Por isso que o Wi-Fi normalmente é bem mais lento do que o Ethernet, né? Tem mais essa característica, além de outras características físicas. E o full duplex, que você pode receber e enviar ao mesmo tempo, que não vai ter problema. Nesse caso aqui, o que acontece? Se esse cara enviar uma comunicação ao mesmo tempo que esse cara envia, essas comunicações no meio físico, elas se sobrepõem e geram o que a gente chama de ruído. Então, quem recebeu o sinal do outro lado, ele vai receber um sinal, mas ele não consegue interpretar se aquele sinal é 1, se é 0, se aquele bit é 1 ou é 0. Ele vai receber um ruído, então ele perde aquele bit. Por isso que ou um transmite ou o outro transmite, né? E o resto tem que ficar quietinho aqui nesse sistema. Já no full duplex, ou seja, completamente, né? Então, os dois podem transmitir ao mesmo tempo. Então, enquanto esse aqui está transmitindo para esse aqui pode estar transmitindo para esse, e assim a comunicação flui, ou seja, eu consigo fazer o sistema funcionar muito mais rápido. Normalmente isso aqui é o que é feito através de canais de comunicação diferentes, se você está trabalhando com Wi-Fi. O que é canal diferente quando eu falo em Wi-Fi? É uma frequência de operação diferente. Então eu posso estar operando na frequência, sei lá, 2.4 e na 2.5 ao mesmo tempo. Então 2.4 eu envio, na 2.5 eu recebo. Como são frequências diferentes, eles não se sobrepõem. Tá? E aqui no caso aqui, o full duplex seria quase como se fosse os fiozinhos. Imagine o cabo ali, Ethernet, que é aquele cabinho azul ou vermelho, depende do cabinho que vocês têm em casa aí, ou que vocês veem no escritório, né? Então acontece, lá dentro você tem vários pares de fios, né? Você, na verdade, tem 4 pares de fios de comunicação, de cobre. Um dos fiozinhos é somente feito para isolar e o outro é efetivamente para transmitir dados. Então acontece, como você tem 4, você pode usar um para enviar, outro para receber. E você consegue implementar esse full duplex aqui. Então, ao mesmo tempo que tu está enviando por um fiozinho, tu está recebendo dados por outro. Né? E daí o que acontece? Os sinais não se sobrepõem, porque eles estão em fios diferentes, né? Estão no mesmo cabo, mas dentro desse cabo tem fiozinhos diferentes, tem vias diferentes. É a mesma coisa com a avenida, né? Você tem uma avenida, tem uma via que vai e outra via que vem. Então você pode ter uma avenida que é somente num sentido, que seria o half duplex, e você pode ter uma avenida de duplo sentido, né? Então, que vai e volta, né? Só que em áreas, em locais separados. Então, do lado direito vai, do lado esquerdo volta, por exemplo, né? Então, daí seria o full duplex, certo? É mais ou menos a mesma coisa, mesmo sentido aqui, né? Sobre a tecnologia de transmissão, quanto ao modo de transmissão, tá? O modo de transmissão ele pode ser síncrono ou assíncrono. O que quer dizer isso? Né? Síncrono quer dizer que então imagina, ó, lembre, síncrono quer dizer que o negócio está sincronizado. Ou seja, eu tenho que mandar os dados sempre numa frequência, numa periodicidade fixa. Né? Já o modo de transmissão assíncrono, ou seja, não está sincronizado. O sinal pode ser inserido no meio físico a qualquer momento. Né? Sem que realmente precise ter um relógio ali, digamos, entre os vários computadores para dizer, olha, quem é que vai transmitir agora? Né? Então, basicamente, é essa a ideia aqui. Quanto ao encapsulamento do meio físico, o meio físico ele pode ser encapsulado ou não encapsulado. Essa parte é fácil. Então, o que é encapsulado? É tudo meio físico que a gente chama que é guiado. Ou seja, por exemplo, o sinal, quando vocês emitem um sinal de rádio, ele é um meio físico não encapsulado, né? Ele não vai dentro de alguma coisa. O sinal de rádio ele vai no ar aí, digamos assim. Ou o laser, né? O micro-ondas, enfim. É uma radiofrequência, é uma operação de radiofrequência. Ele não vai dentro de um caninho, dentro de um cabo, seja lá o que for. Já um sinal elétrico, né? Um sinal, por exemplo, ou um sinal óptico, né? Que a gente coloca dentro de uma fibra óptica, ou sinal elétrico dentro de um cabo coaxial ou par trançado,
ele precisa ter um meio ali para ser transmitido. No caso da fibra óptica, a fibra em si, né? No caso do sinal elétrico ali, o cabo elétrico, né? O fiozinho de cobre ou metálico que seja, né? Para ser utilizado dentro do cabo coaxial ou par trançado. Então, o que acontece? Se vocês não conseguem, pelo menos não devia, né, olhar para a placa de rede Ethernet e aquele negócio saindo raio lá de dentro, né? Não, ele sai, o sinal elétrico sai tudo por dentro dos cabinhos, né? Se tiver saindo raio é porque alguma coisa deu errado, né? Então, quando acontecer, corram. Outra coisa também que é importante, que é classificada a tecnologia de transmissão, é quanto à forma de ligação. Então, a forma de ligação ela pode ser, ela vai definir como é que são agrupados os computadores, né, ou os hosts de comunicação. Se ele pode ser ponto a ponto ou se ele pode ser multiponto. Então, ponto a ponto, aqui o que acontece? Eu tenho um canal de comunicação, eu tenho um meio de comunicação entre um ponto e outro. Então, esse comunica com esse, e esse, por sua vez, comunica com esse, com esse, com esse. Então, cada um tem uma comunicação com o outro. Não necessariamente eu preciso ter com todos, tá? Então, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, ele só comunica com esse. Né? Esse cara aqui é que tem a comunicação com todos, né? E esse cara aqui só comunica com esse, né? Então, se eu quiser transmitir alguma coisa desse cara para esse cara, obrigatoriamente eu tenho que mandar para cá e depois ele vem para cá. É assim que vai funcionar. Já no multiponto, o que acontece? Ligação multiponto tem um barramento que a gente chama de comunicação e todo mundo está ligado nesse barramento. Então, qualquer coisa que eu transmita no barramento, todo mundo recebe. Os hubs antigos, eles utilizavam esse modelo aqui. Então, quando eu enviava um pacotinho num barramento do hub, né, num cabo de comunicação ali, todos os computadores ligados nesse barramento recebiam uma cópia daquele pacotinho. Isso era uma falha de segurança também, né? Porque as pessoas podem ficar monitorando a transmissão dos outros, né? Hoje em dia, né, com os equipamentos que a gente chama de switch, isso não acontece mais, porque na verdade o switch ele implementa uma topologia um pouquinho diferente que eu vou explicar mais para frente para vocês. Então ele não cria esse barramento comum a todo mundo, ele cria uma comunicação até o switch que a gente chama de estrela, né? E lá dentro do switch é que ele vai direcionar para o canal de comunicação adequado. Então o que acontece? Por isso que você não consegue rodar o Wireshark, né? Que é aquele que eu expliquei para vocês, na placa Ethernet e copiar os pacotes das outras pessoas comunicando, porque se tu tiver num switch, o pacote não chega até a tua máquina. Diferente do Wi-Fi, porque o Wi-Fi, como meio de comunicação ele não é encapsulado, ou seja, todo mundo recebe o pacote de todo mundo. Né? Então, por isso que vocês conseguem pegar o pacote das outras pessoas com o Wireshark, utilizando o Wi-Fi. Certo? Então, agora a gente começa a especificar um pouquinho de segurança dentro da parte de comunicação e vocês vão entender o porquê, né, das coisas. Começa a ficar um pouquinho mais claro. Então, quanto ao compartilhamento do meio físico, né? Então, lembra, ó, compartilhamento do meio físico, não de recursos. Meio físico. O que é o meio físico no caso de um cabo Ethernet? É o cabo, propriamente dito. No caso do Wi-Fi, é o ar, digamos assim. Então, a comunicação ela pode ser ponto a ponto ou por difusão. Ponto a ponto significa que o sinal vai sair de uma ponta e vai do emissor e vai ser transmitida diretamente a outra ponta, para o receptor. É o que acontece em cabos elétricos. Por difusão, na verdade, tu vai disseminar esse sinal dentro do canal de comunicação. No caso do Wi-Fi, quando você manda o sinal, ele vai mandar o sinal para toda a área de cobertura de perto de onde está a tua antena. Então, digamos que você está no teu notebook, está enviando um pacotinho do notebook. E o notebook tem a anteninha interna ali do Wi-Fi do teu computador. O que acontece? Essa antena tem uma capacidade, sei lá, de transmitir sinal até 100 metros de raio. Então, assim, todo mundo que estiver num raio de 100 metros do teu computador vai receber esse sinal. Se ele estiver rodando o Wireshark, ele pode receber esse sinalzinho aí de rádio e identificar ele ali. Né? Não é tão simples assim porque tem algumas questões de segurança implementadas em cima disso, mas do ponto de vista físico, todo mundo recebe sinal. Tá? Isso aqui é interessante porque isso aqui pode interferir na eficiência do funcionamento de algumas coisas, principalmente no Wi-Fi. Aí vocês vão entender alguma outra coisa. Então, o que acontece? Eu vou adiantar aqui, compartilhamento de recursos. Eu acho que tem, como falei aqui, compartilhamento meio físico. Deixa eu ver se eu entro no Wi-Fi. Aqui, ó, já tem os desenhos aqui, fica mais fácil. Então, quando vocês estão trabalhando no Wi-Fi, né, principalmente quando estão trabalhando na frequência de 2.4 GHz, né, então às vezes você está dentro de casa, você contratou uma internet melhor lá, mas não está funcionando tão bem assim a tua internet quando você está usando, sei lá, no notebook, no celular. O que está acontecendo às vezes? Quando você comunica com wireless, né,
você tem no 2.4, isso aqui é um exemplo de 2.4 GHz, você tem algumas frequências, alguns canais, lembra que eu estava falando dos canais? Que você pode utilizar, que são canais de rádio. Então, a frequência 2.4 é o que a gente chama de frequência base. Então, 2.4 GHz. E dentro desse 2.4 ele pode variar vários canaizinhos. Então, ó, 2.412, 2.417, 422 e assim por diante. Então, eu tenho vários canais de comunicação, né? No 2.4, eu somente tenho 3 canais que não se sobrepõem. Ou seja, eu tenho esse cara aqui, ó, que é o canal 1. Eu tenho esse outro cara aqui, que é o canal 6. E eu tenho esse outro cara aqui, que é o canal 11. Então, se vocês forem dentro do roteador de vocês e configurarem para operar, vocês podem configurar manualmente o canal que vocês querem operar ou deixar ele decidir isso, tá? Mas isso vai ter que ser vai ter que funcionar em comum acordo com quem está conectado naquela rede. O que acontece? Imagine que vocês configuraram o canal de vocês, no apartamento de vocês, para rodar no canal 1. Então, vocês estão operando aqui, ó, né? E tudo isso aqui está livre, mas vocês estão operando aqui. E o vizinho, tá? De vocês, foi lá e configurou o roteador dele para operar no canal 2. O que acontece? O canal 2 ele sobrepõe uma parte do canal 1. Podem ver aqui, ó. Tá vendo? O que vai acontecer? Como o meio físico é não encapsulado, ou seja, o ambiente de comunicação ele é aberto, quer dizer o quê? Toda vez que você emitir um sinal físico da tua placa de rede, o teu vizinho recebe. E vice-versa. Do ponto de vista lógico, as redes estão separadas. Você não consegue acessar o computador dele e nem vice-versa. Mas no ponto de vista físico, as redes estão basicamente sobrepostas. Olha aqui, ó. Então o canal físico aqui ele está sobreposto. Significa o quê? Lembra que eu expliquei lá que a comunicação no Wi-Fi ele é tipo aquela história do burrinho, né? Quando um burro fala, outro baixa a orelha. Então acontece, quando vocês estão transmitindo um pacote, vocês geram um sinal nessa frequência aqui, ó. Significa que o vizinho vai ficar esperando vocês acabarem de transmitir para poder transmitir os pacotinhos dele, mesmo que ele esteja em outra rede, né? Quando o vizinho transmite um pacote, é a mesma coisa que vai acontecer com vocês. Vocês vão ter que ficar esperando o vizinho acabar a transmissão dele, né? E vocês não têm nada a ver com a comunicação do vizinho para que vocês possam se comunicar. Então, o que acontece? Quando você configura o canal de comunicação na rede Wi-Fi, isso pode interferir no desempenho da tua rede. Porque imagina que o teu vizinho lá está baixando um filme da internet. Então, olha a quantidade de pacote que ele vai transmitir. Aí tua rede vai ficar lenta. Por mais que tu tenha contratado, sei lá, 200 megabytes de comunicação lá no roteador. Porque o 200 megabytes chega no roteador. Mas internamente, se tu está usando a Wi-Fi, é isso aqui que é a regra que vai operar isso aqui. Então, o teu vizinho está transmitindo um monte de sinal físico e tu está esperando ele transmitir, sendo que ele não tem nada a ver contigo, né? Então, olha só, isso aqui já faz com que vocês consigam entender um pouquinho melhor algumas questões de comunicação. Para monitorar isso aqui, tá? Eu tenho uma sugestão para vocês. Tem um aplicativo que vocês podem instalar no celular mesmo para monitorar isso aqui. A mesma regra acontece para quem opera em 5 GHz, tá, pessoal? Só que em 5 GHz, em vez de eu ter somente 13 canais aqui, com o 14º, né? Eu tenho muito mais canais. Então, em vez de ter somente 3 canais não sobrepostos, eu tenho vários outros canais. Então, essa é a grande vantagem de operar a 5 GHz. Além também de ter poucas redes, né? Então tem pouco vizinho aí com 5 GHz operando. Tá? Vocês podem instalar um aplicativo no computador, no celular de vocês para monitorar isso aqui, para ver se tem alguém sobrepondo a tua rede, né? Que ajuda a trabalhar. É o Wi-Fi Analyzer. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Wi-Fi Analyzer. Consigo abrir uma imagem para vocês entenderem o que ele faz. Isso aqui, ó. Então o que acontece? Esse aqui é um aplicativo, ele é gratuito, vocês podem instalar no celular de vocês se vocês quiserem monitorar. O que ele vai fazer? Ele vai olhar tudo que é sinal físico que existe ali em volta de vocês. Vocês vão estar conectados na rede de vocês, então eu vou abrir aqui uma imagem aqui para vocês entenderem aqui. Vamos ver se a gente abre. Olha aqui, ó. Então o que acontece? Aqui ele vai mostrar, olha, tem uma rede tal no canal 1, tem outra rede tal no outro canal, e ele vai mostrar. E vai mostrar para vocês qual que é a rede de vocês. Digamos que a rede de vocês seja essa aqui, ó, essa azulzinha aqui, esse turquesa aqui. Vocês já vão ver, então, peraí, então tem um cara aqui com um sinal muito forte sobrepondo minha rede, tem outro aqui, tem outro aqui. Pô, será que eu não consigo jogar então o canal de comunicação da minha rede? O canal sempre é o que está centralizado aqui, ó, do pico, tá? Então, no caso aqui, o canal 3. Será que eu não consigo jogar minha rede para outro lugar onde eu tenha menos interferência? Talvez minha rede fique um pouco melhor, né? Então, é mais ou menos essa a ideia aqui que vocês podem trabalhar. Tá? Então, por exemplo, tem, sei lá, outros aqui.
Ele também monitora outras coisas, por exemplo, a potência. Isso aqui é um exemplo. Ó. Então ele mostra as redes aqui. Normalmente isso aqui está associado ao nome do roteador, tá? Ele mostra também a potência do sinal aqui, né, em dB. Vocês podem monitorar, né? Então, conforme vocês vão chegando perto do roteador, você vai vendo que o sinal fica mais forte para vocês. Conforme vocês vão ficando longe do roteador, o sinal fica mais fraco. Ele tem outro sistema para monitorar aí a potência do sinal. Então, vocês conseguem, por exemplo, tem um roteador lá na sala, eu quero ver se lá no quarto o sinal tá bom, né? Vocês podem monitorar através disso aqui também, né? É outra maneira de utilizar aqui, utilizar ele, tá, pessoal? Então é só um exemplo aqui para vocês entenderem aqui qual impacto pode ter em cima de um sistema de comunicação ser aberto ou ser fechado, né? Então eu só fiz um adendo aqui. Vamos voltar lá para onde a gente estava. Aqui, ponto. O sistema é de difusão, ele vai mandar o sinal para todo mundo, e daí pode gerar esse tipo de problema. Agora a gente pode falar um pouquinho de topologia de rede. Topologia de rede é um termo interessante e é importante para que vocês entendam como é que está estruturada a rede. Então, como eu falei para vocês, eu tenho as redes antigas que são em barramento, significa o quê? Eu tenho um barramento comum e todo mundo está conectado nesse barramento. É a mesma coisa que colocar um T, uma rede elétrica, e o sinal que é gerado para um é multiplicado para todos os outros. Isso aqui, as redes antigas utilizavam muito esse modelo aqui. O modelo estrela, que é o modelo utilizado hoje. Então, quando vocês olham no switch, tá? Vocês vão ver que tem um cabinho de rede saindo de uma porta. Que switch é aquele equipamento que está lá no laboratório de informática lá, então no cantinho lá, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui se for no laboratório, aí fica difícil, né? Isso aqui, ó, isso aqui é um hub, isso aqui é um switch. Switch é um cara com várias portas. Então, cada computador do laboratório está conectado numa porta dessa, né? Quando eu faço isso, então o que acontece? Eu crio uma topologia do tipo estrela. Esse cara aqui, ó. Então tem o cara centralizado, que seria o meu switch aqui, tem cada computador é conectado numa porta, né? E eu tenho um centralizador aqui no meio. Então a topologia tradicional das redes locais, né? As redes de escritório, as redes de infraestrutura, é uma topologia normalmente estrela. Eu posso ter uma topologia em anel, né? Onde na verdade assim, ó, um conecta com a lateral do outro. Isso aqui era uma topologia utilizada em redes maiores antigamente, né? Algumas ainda utilizam isso aqui. É mais utilizada em rede industrial ainda hoje, né? Duplo anel. Por quê? Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que eu tenho transmissão num sentido, eu posso ter a transmissão no outro. Então eu estou nesse cara aqui, eu quero transmitir, porque esse anel normalmente ele funcionava somente num sentido. Por exemplo, eu estou aqui e o sentido ele é o sentido horário, ou seja, eu tenho que rodar aqui. Se eu quisesse transmitir para essa máquina, eu tinha que rodar o anel todo, né? Rodar o anel aqui da comunicação inteiro para poder chegar nela. Duplo anel ele faz com que um anel rode de um lado e outro anel rode do outro, além de dar redundância. Então, se eu quebrar a comunicação aqui, ó, eu já não conseguia comunicar com mais ninguém. Aqui, como eu tenho duas infraestruturas de comunicação, né, isso melhora um pouquinho. A estrutura em árvore, ou seja, no formato de árvore binária, árvore estruturada, né? Então, tenho aqui o nó pai, tem os nossos filhos, que por sua vez pode ter outras ramificações, assim por diante. A estrutura em malha, ou mesh, vocês vão escutar esse termo, mesh, então o que acontece? Cada um tem várias conexões com outros em malha total, ou seja, cada nó tem uma conexão com todos os outros elementos da mesma rede. Isso que é mais difícil de acontecer, porque o que acontece? Olha a quantidade de fio de estrutura que eu tenho que ter. Então, a estrutura mais comum que a gente tem, normalmente hoje, em redes locais, ou seja, dentro do escritório, são redes estrela, utilizando no meio aqui um switch. Né? E em infraestruturas da internet maiores, né, a gente tem algumas topologias que a gente chama de mista, que é a mistura de várias características. Então, eu tenho várias características aqui, rodando na mesma topologia de rede. Tá? A gente também pode classificar as redes, tá, como por conta da sua dimensão. Então, tem outros termos já, tá, mas esses aqui são os principais. Então, a gente tem as redes locais, vou começar com essa, que são as redes, né, então, Local Area Network são o que a gente chama de redes locais, ou redes de escritório, ou seja, dentro da própria instituição. Então, o IFSC tem a sua rede local, a UFSC tem sua rede local, a UDESC tem sua rede local, e assim por diante, né? As redes metropolitanas, ou seja, são redes a nível da área metropolitana, então eu posso ter uma rede da cidade de Lages, outra rede da cidade de Florianópolis e assim por diante, né? Que são redes metropolitanas.
E as redes de longa distância, normalmente estão associadas à parte de comunicação externa de uma rede local. Então, por exemplo, na casa de vocês, vocês têm uma rede local, né? O roteadorzinho de vocês, para dentro ali, ele monta uma rede local. E se vocês olharem atrás dele, vocês vão ver que tem uma porta chamada WAN, que normalmente é o quê? É a porta de saída onde você conecta a internet. Então o que acontece? Você vai conectar na infraestrutura externa. Então aqui seria a tua rede interna e aqui seria a tua rede externa. Então esse cara aqui é o responsável por ligar as diversas redes que existem. Então, por exemplo, uma estrutura de WAN é responsável por ligar a rede do IFSC com a rede da UFSC com a rede da UDESC. Né? Qual que é essa estrutura de WAN? Normalmente é infraestrutura de telecom, por exemplo, Embratel, sei lá, Oi, Vivo, alguma coisa assim. Vai prover essa infraestrutura aqui. Né? E a ligação dessas múltiplas redes é o que a gente chama de interredes, ou seja, internet. Esse é o objetivo. Então, a ideia de internet é isso: é a ligação dessas diversas redes. Né? Então, eu tenho diversas redes locais que agora são conectadas entre si através de redes de longa distância, né? E eu crio a internet, a interredes. Tá? As redes pessoais são redes pequenas, que normalmente você implementa à sua volta. Por exemplo, quando você liga o Bluetooth do teu celular para sincronizar, por exemplo, um fone de ouvido, você está ligando, está criando uma rede pessoal, né? Porque é uma rede para você usar ali, ou quando você liga o Bluetooth do computador para transmitir algum arquivo do celular para o computador, é uma rede pessoal. Então tem algumas tecnologias que são específicas para implementação de redes pessoais. Certo, pessoal? Deixa eu só fechar aqui. Muito bem, vamos continuando aqui então. Então, contra o compartilhamento de recursos, né? O compartilhamento de recursos das redes pode ser classificado entre ponto a ponto ou cliente-servidor. É um modelo de comunicação. As redes ponto a ponto, né? Elas são utilizadas em ambientes menores, por exemplo, também onde a estrutura é mais simples, né, de ser implementada, né? Então, na rede ponto a ponto, os computadores podem compartilhar seus recursos sem muita burocracia. É o que a gente chama de rede ad hoc. Né? Vocês vão ver, o que é uma rede ad hoc? É isso, é uma rede ponta a ponta. Eu posso criar, vocês podem pegar dois notebooks, parar um do lado do outro ali e criar uma rede entre eles, sem problema nenhum. O próprio Windows permite que vocês façam isso. Né? Só que é uma rede temporária, sem muitas implementações de segurança, sem organização, isso é meio complicado. Então é bom para fazer uma coisa simples e temporária. Num modelo maior, mais estruturado, você tem um modelo de compartilhamento de recursos do tipo cliente-servidor. Ou seja, eu tenho um servidor que provê um serviço, fica parado lá aguardando os clientes requisitarem algum serviço para ele. A maioria da implementação dos serviços de rede que a gente tem hoje, ele utiliza esse modelo cliente-servidor. Né? Por exemplo, o servidor web, que é o que a gente vai trabalhar lá, um servidor de páginas web. Então, ele é um servidor que fica paradinho lá, aguardando os clientes fazerem requisições de páginas para ele. Por exemplo, quando vocês abrem o navegador, né, o browser no computador de vocês estão abrindo um cliente web. E quando vocês digitam o nome de uma página lá em cima e dão Enter, o que acontece? Esse navegador ele vai enviar para aquele servidor uma requisição da página. O servidor vai receber essa requisição, vai tratar e vai responder para o cliente, ou seja, para o navegador de vocês. Seja com a mensagem de erro, dizendo que a página não existe, ou com os conteúdos que você solicitou, que são. Desculpa. Que são associados àquela página. Por exemplo, um servidor de e-mail é a mesma coisa. Então, quando você manda um e-mail, você está acessando um servidor de e-mail. Você está dizendo, olha, envia o e-mail para mim. Você está acessando o servidor do IFSC, mandando um e-mail para o Gmail. Você está fazendo uma solicitação para ele. Olha, eu quero mandar esse e-mail do IFSC para um e-mail tal do Gmail. É uma requisição para um servidor. Servidor de aplicações, quando vocês abrem lá o Google Docs, é mais ou menos a mesma coisa. Então, ele está quietinho lá. Ele tem a aplicação do Google Docs lá. Quando você abre o Google Docs, você está fazendo requisições para ele e ele está te respondendo. Desde abrir a janelinha e mostrar para vocês um arquivo em branco, até as respostas dos botões que você faz, até o digitar. Então, quando você digita, por exemplo, o J, e ele aparece lá, você mandou uma requisição dizendo, olha, escreve o J aí na tela. Né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Assim como o servidor de arquivos, por exemplo, o FTP, né? Você envia arquivos para o servidor, recebe arquivos do servidor, mas o processo de enviar e de receber nada mais é do que um pedido. Então, você está pedindo para o servidor, olha, vou enviar um arquivo, grava ele aí para mim. Quando você quer copiar um arquivo do servidor, olha, copia para mim, manda para mim um arquivo tal. Então são requisições que são feitas do cliente ao servidor.
Então, a maioria dos serviços de rede hoje na internet, ele é implementado através do modelo cliente-servidor. Né? Então, tem vários servidores, estão quietinhos ali, aguardando requisições dos clientes para fazerem alguma coisa. Tá? Então, ele é o que a gente chama orientado a evento. O que acontece? O servidor só é ativado quando ocorre o evento de requisição para ele. Por outro lado, também, mais recentemente, a gente tem um outro modelo de comunicação que está ganhando muita visibilidade, está funcionando muito bem, que é o Publish Subscriber, ou seja, publicador subscreve. Agora me fugiu o termo, né? Você subscreve, né, num tópico e recebe informações do tópico, que é o que o WhatsApp faz hoje em dia. Então, o que acontece? O grande problema do modelo cliente-servidor é que você só consegue mandar uma requisição se o servidor estiver do outro lado para te atender. Se o servidor em algum momento cair, ele não consegue receber essa requisição para processar. Da mesma forma que o servidor só consegue te responder se o cliente estiver conectado ali para receber essa resposta. Então, o que acontece? Ele exige que os dois estejam conectados. Funciona muito bem numa infraestrutura como, por exemplo, a infraestrutura cabeada ou da infraestrutura da internet. Agora, quando você está trabalhando com comunicação móvel, por exemplo, eu estou no celular e eu estou mandando mensagem, estou mandando alguns pacotes para o servidor. Vai que numa dessa tu tá dentro do carro, tu saiu da área de cobertura do celular ou entrou num túnel, alguma coisa assim. Tu perdeu a comunicação. Aí você teria que resetar esse sistema de comunicação. Com o Publish Subscriber, o que acontece? Você tem um elemento no meio que a gente chama de broker. Então o cliente manda para o broker e o broker é que vai ser o responsável dizendo, olha, o servidor tá ligado lá? Ah, tá, então eu vou mandar para o servidor. O servidor recebeu, ele responde para o broker. Né, e o broker vai olhar assim, o cliente está ligado. Se o cliente não estiver ligado, ele vai esperar o cliente ligar para enviar os dados para o cliente. Mas ele não vai impedir o servidor de enviar a resposta. Então, fazendo uma analogia, basicamente o que acontece? Quando vocês enviam uma mensagem no WhatsApp, né, vocês vão ver que ele vai fazer um risquinho cinza do lado direito. Aquele risquinho cinza significa que a mensagem saiu do celular de vocês, chegou num broker. Não necessariamente ela chegou no destino, que no caso ali não seria o servidor, mas seria o celular da mensagem, sei lá, o destinatário dessa mensagem, né? Então, quando ele está só com risquinho, quer dizer que ele saiu do celular de vocês, ele foi para o broker, está na estrutura do WhatsApp, né? Então, o que acontece? Imagine que eu mandei a mensagem para o professor João, né? E o professor João estava viajando, né? E a hora que eu mandei a mensagem, ele não estava dentro da área de cobertura. Então, o que vai acontecer? Só vai ter um risquinho, mas a mensagem já saiu do meu celular, está na infraestrutura do WhatsApp. Quando o professor João entrar numa área de cobertura, o broker vai ser notificado, né? Vai dizer, olha, então esse cara aqui, que tem mensagem para receber, ele agora está podendo receber, porque agora ele está conectado na infraestrutura. Então eu vou enviar a mensagem para o celular dele. Quando ele envia a mensagem para o celular dele, ele vai notificar o remetente, que sou eu, e vai fazer aquele segundo risquinho cinza, dizendo, olha, agora ele recebeu a mensagem, então a mensagem chegou no destinatário. Quando o professor João lê a mensagem, aí sim que ele vai ficar azulzinho. Quer dizer o quê? Então, quando o professor João lá no aplicativo dele abrir a mensagem, o aplicativo vai identificar que ele abriu a mensagem, vai enviar para o broker uma informação: olha, o professor João já leu a mensagem. E quando eu estiver dentro de uma área de cobertura, eu recebo o sinal dizendo: olha, o professor João leu a mensagem e vai transformar aqueles risquinhos agora em azul, certo? Tem um detalhe aqui, então, que o pessoal às vezes brinca, né? Tipo, eu recebi a mensagem de alguém, não quero que essa pessoa saiba que eu li a mensagem, né? Em vez de eu desativar aquela opção de leitura, né? Eu não desativei aquilo lá, mas não quero que a pessoa saiba que eu já li a mensagem. O que a pessoa tem que fazer? Vai fazer? Vai desativar a interface de rede do celular. Ela pode ler a mensagem, porque acontece? Aí o aplicativo não consegue enviar o sinal para o broker dizendo, olha, fulano de tal leu. Só que assim que você ativar a interface de rede, ele vai mandar esse sinal dizendo, olha, agora ele leu, agora vai ficar azul. Né? Então é uma malandragem que o pessoal faz. Mas essa malandragem nada mais é do que reflexo de como o sistema de comunicação funciona. Certo? Parâmetros de comparação entre redes de computadores. Então a gente pode avaliar a rede de computadores através de vários parâmetros, seja o atraso na transferência do pacotinho de um lado para o outro, né? O atraso esse pode ser através do meio físico, ou atraso na transmissão, enfim, em si, né? O custo da rede, o desempenho, né, da rede, né? Como é que ela vai funcionar, a confiabilidade dela. Tem um termo aqui que é muito interessante, que é throughput. Throughput quer dizer o quê?
quantidade de pacote que tu consegue transmitir em um determinado momento. Ele é diferente da taxa de transmissão teórica que a gente chama. Então, você pega um cabo de rede, né, o Ethernet, a taxa de transmissão teórica do cabo de rede é de 100 megabits por segundo. Isso é muito importante, pessoal. Tudo que é comunicação é calculado em bits por segundo e não em bytes por segundo. Vejam que isso dá uma diferença de basicamente 8 vezes, né? Se eu estou mandando 1 megabit por segundo, vamos fazer um cálculo aqui, ó. Então, para vocês, eu vou abrir a calculadora. Eu estou mandando, ó, 1 vezes 1000 vezes 1000. Isso aqui K virou em mega. Então, isso aqui é 1 megabit por segundo. Então, eu estou mandando aqui, deixa eu ver, 1 milhão de bits por segundo. 1 megabit por segundo é 1 milhão de bits por segundo. Então, se eu estou mandando a transmissão em 1 megabit por segundo, eu estou mandando bit por segundo. Se eu quiser transmitir em toda a infraestrutura de rede, quando você olha lá, isso aqui é 100 mega. 100 megabits, não 100 megabytes. Ah, meu Wi-Fi é de 55 mega. 55 megabits, não megabytes. Ah, eu contratei uma internet de 200 megabits, não megabytes. Se tu quiser converter isso aqui para baixo, o que tu vai fazer? Divide por 8. Então, aquele 1 milhão de bits por segundo, ou seja, 1 megabit por segundo, se eu converter ele em byte, ele cai para 125 mil bytes por segundo, ou seja, 125 kbytes. Então, 1 megabit por segundo é a mesma coisa que eu transmitir 125 kbytes por segundo. Vejam que é uma diferença bem significativa, né? E quando você vai contratar e pagar sobre rede, e até entender o porquê que, às vezes, mas eu tenho um arquivo de 1 mega, por que ele não transmitiu em 1 segundo? Primeiro problema, ele é 1 megabyte, quando você olha no computador, e não 1 megabit, né? Então, já começa a diferença aí. Segundo problema, é esse cara aqui, o throughput. Então, aquele 100 megabits por segundo teórico do cabo de rede, ele é justamente esse o termo, teórico, né? O que interfere na hora de você transmitir? Lembra que eu falei que às vezes o que acontece? Você tem que transmitir, tem que esperar o outro transmitir, né? Para você continuar a transmissão, ou tem que confirmar a transmissão, ou isso aqui também depende, tá? De quão veloz é a outra máquina, a tua máquina, porque você vai ter que fazer um processo de encapsulamento de informações e a outra máquina do outro lado vai ter um processo de desencapsulamento de informações. Esse processo de encapsular e desencapsular eu vou explicar mais para frente, tá? Então isso interfere na velocidade efetiva, né? Então o throughput é a velocidade efetiva de comunicação. Outra coisa também é que, imagine assim, ó, vocês chegam na empresa de vocês, a primeira coisa que o pessoal chega, quando chega numa empresa, o que eles vão fazer? Abre o servidor de e-mail. Abre o e-mail para ver se tem coisa. Então, se vocês monitorarem a rede de computadores da empresa, vocês vão ver que de manhã ela tem um pico de utilização alto, né? E depois ela cai, porque daí o pessoal começa a trabalhar, começa a fazer outras coisas. Mas o que acontece? De manhã cedo, todo mundo está acessando o servidor de e-mail. Está acessando, sei lá, uma página, notícia, está começando o trabalho. Então está fazendo requisições. Como tem um tráfego muito grande de rede, a taxa efetiva de transmissão vai cair um pouco. Então, vamos dizer então que a tua média de comunicação é mais ou menos 80 megabits. Naquele momento, talvez se você fosse monitorar, você teria a capacidade de transmitir no máximo 40. Por quê? Porque você precisa esperar que as outras máquinas comuniquem, tem muita gente comunicando naquele momento, isso faz com que o throughput, ou seja, a taxa efetiva de comunicação de vocês caia, né? Conforme o tráfego vai ficando mais livre, digamos assim, você consegue andar melhor, consegue transmitir melhor. É que nem, vamos voltar lá para a analogia da via. Então vocês estão viajando lá na BR-101. Se ela está vazia, vocês conseguem andar numa velocidade muito maior. Agora, se ela está cheia, vocês não conseguem andar tão rápido, você vai ter que andar mais devagar. É a mesma coisa, os bits é a mesma coisa, né? Eles não vão mandar ali um atrás do outro, mas as transmissões vão acontecer de forma serial, uma atrás da outra. Então isso tem o mesmo impacto. Então o throughput, pessoal, é a taxa de transmissão efetiva. Lembra quando vocês contratam a internet? Vocês contratam lá, por exemplo, contratei uma internet de 200 megabits. E daí você fala assim, vou lá testar. E você vai lá e usa aqueles aplicativos para testar. Aqueles aplicativos, eles medem o throughput, ou seja, naquele momento, quanto que tu está conseguindo comunicar. Se vocês testarem ele várias vezes ao longo do dia, vocês vão ver que ele sempre vai vir um valor diferente. Por quê? Porque as interferências que estão acontecendo na rede de vocês naquele momento são diferentes. Então, por isso que ele sempre vai vir um valor diferente. Ele nunca, primeiro que ele nunca vai chegar naquele 200 megabits, né?
Vocês já entenderam o porquê. E outro, que, né, a não ser que eles estejam liberado mais banda, então você pode chegar nele porque na verdade foi liberado 300 para você. Pode acontecer daí, né? Mas enfim, mas o que acontece? Tem outras coisas aqui que interferem na velocidade da transmissão. Né? E para a gente medir a velocidade efetiva naquele momento de transmissão é o que a gente chama de throughput. Então, se você medir o throughput, por exemplo, da rede do IFSC, de manhã cedo é um, meio-dia é outro, à tarde é outro, à noite é outro. Então, o que acontece? De madrugada é outro completamente diferente, porque não tem ninguém usando a rede. Né? Então, ele o desempenho efetivo da rede naquele momento que foi medido. Certo, pessoal? Eu vou parar esse vídeo aqui por aqui para a gente segmentar os vídeos em mais ou menos aí perto de 1 hora. Né? Como a gente vai entrar em outro assunto aqui, completamente diferente, né? Então eu vou parar ele aqui, eu gravo mais um vídeo desse outro assunto e depois gravo um vídeo para finalizar ali. Conforme eu for gravando os vídeos, eu vou então dando baixa naquelas aulas de reposição que eu precisei criar para vocês lá para compensar, tá bom? Então vamos finalizar esse primeiro aqui. Um abraço.